Então hoje eu queria falar para vocês que parou uma embarcação enorme aqui no Rio de Janeiro, uma fragata argentina. Essa fragata é um barco antigo, ela é enorme, ela funciona muito bem, é feita para treinamento dos marinheiros, podemos dizer assim, né? Argentinos. O que é interessante é que essa fragata, ela é movida a vento, olha que interessante. E o vento é que determina a força, a velocidade, o deslocamento dela em relação ao objetivo dela. Apesar dela ser enorme, gigante, apesar dela ter como a força o vento, o que conduz ou diz para qual é a direção dela, para onde ela vai, é exatamente o leme. O leme é uma peça muito pequena dessa embarcação, mas ele tem um poder enorme em relação a dizer, né, aonde ele vai, para onde ele vai, né, aonde ele vai, para onde ele vai, qual é a sua direção. Um bom velejador, como esses marinheiros que aprendem, né, nessa fragata a como velejar, ele normalmente tem que entender de ventos. Eu tenho escutado muitos comerciantes, muitos donos de supermercados, de mini mercados, dizer que dezembro não foi bom. Mas, pera lá, o que é o seu vento? O que te impulsiona? O que faz você vender? São vários fatores, né? E é nessa fragata gigante, existem veleiros pequenos, existe essa fragata que é enorme, são muitas velas, todas elas dependem de um único fator: o vento para se locomover. E nós precisamos, independente do tamanho do seu negócio, negócios gigantes, como operações que a gente faz junto ao Walmart, Carrefour, Pão de Açúcar, Gemap, e aí a gente pode citar um monte de empresas gigantes que fazem operações, como pequenas empresas. Talvez um comerciante tenha um negocinho na sua garagem. O que vai impulsionar o seu negócio é o vento. Mas você sabe qual é o seu vento? Você sabe se posicionar da melhor forma para poder absorver esse vento de uma forma melhor para você? Aí você tem que aprender para que você possa se colocar à disposição desse vento. E o que é interessante é o seguinte: quanto menor o negócio, mais rápido é o seu crescimento, ou pode ser o seu crescimento, dependendo de como você posiciona o seu barco, que direção você quer ir, como você vai utilizar essas forças. Mas o que a gente tem que entender é que o leme, né, é que vai fazer essa direção. E normalmente o leme é uma peça pequena, né, desse veleiro, dessa fragata. Pode ser enorme ou pode ser pequenininho. O leme, a embarcação pode ser grande ou pode ser pequena, né? Mas o leme sempre, em comparação à própria embarcação, ele sempre é pequeno. Então, o que a gente tem que entender é que nós somos o leme. Nós é que dizemos em que direção nós vamos, em que posição nós vamos estar, para onde nós vamos.
quem diz isso é o dono do mercado, é você. Mas a tua instituição, ela é gigante, ela pode ser enorme. Não tem problema, o leme de uma embarcação é pequeno. As velas são gigantescas, a embarcação é gigante. Essa fragata tem muitas velas, eu não sei nem quantas. Acho que são 4 mastros. Tu imagina, 4 mastros, várias velas. É uma coisa impressionante. Mas ela depende de quê? Como você, comerciante, precisa de quê? De vento. Você sabe qual é o seu vento que te impulsiona, que te leva adiante? Se você ficar parado no mesmo lugar, sem saber o que é o seu vento, ou o que é o vento de um negócio, assim, abrir um negócio, ficar esperando o cliente chegar na sua loja, isso não existe, gente. Existem ações. Eu tenho sido muito indagado por várias pessoas no meu WhatsApp, no meu e-mail. Muito obrigado aí por vocês terem essa sinergia aí com a gente. É muito legal isso. Muitos têm me indagado porque têm vergonha do seu comércio. Olha, pelo amor de Deus, você não deve ter vergonha do seu comércio. E aí eu falo da vergonha por quê? Porque o que vem a ser os ventos de um negócio? Os ventos de um negócio, ele é o seu cliente, é a ação da propaganda que você faz, é você ser visto, por exemplo, pelo seu cliente como alguém que é barateiro, que vende barato. O que é mais um vento, né, que você é, né? É você fazer as promoções de determinado produto para trazer clientes para sua loja. Pode ser uma loja pequena, gente. Vocês ficam às vezes reclamando que não está tendo movimento, que não vendeu, coisa e tal. Mas o que acontece? Acontece que, na verdade, você não está usando o seu leme ou a sua inteligência, seja lá o que for, né, para direcionar o seu negócio em relação àquilo que o seu cliente precisa, em relação aos ventos. Por isso é muito importante você anotar que ventos são esses. Por exemplo, pequeno ou grande, se você é pequeno e quer crescer, se você é grande e quer se manter, tem que fazer promoção. Isso é um vento. Como se faz promoção? De diversas formas. Você hoje tem as formas tradicionais que dão muito certo, tá? Formas tradicionais dão muito certo. Muitas pessoas, às vezes, é difícil encontrar hoje uma gráfica que talvez trabalhe em uma única cor. Difícil, tá? Mas não é impossível. Tenta cotar, de repente, o encarte de uma única cor. Teve uma certa vez que uma loja aqui do Rio de Janeiro se envolveu num escândalo, né? Esse escândalo foi tão grande que a loja zerou de venda. Preste atenção, a loja zerou de venda. E a gente precisou fazer uma ação de marketing para que pudéssemos voltar o negócio para essa loja. Zerou. Imagina uma loja grande, 1.000 metros quadrados, se envolveu num escândalo assim na mídia. Foi algo terrível. A gente precisa fazer não uma ação convencional, precisamos fazer uma ação para que essa loja retomasse os clientes, e precisamos fazer uma ação barata. Encarte 4 cores é caro, tá? E a gente está falando agora de ventos, né? Ventos que propagam o seu negócio. E uma das soluções foi a gente quebrar o convencional. E a gente está falando aí de você ganhar dinheiro, tá? Um encarte 4 cores, papel couché, com fotografia, para uma loja pequena é caro.
E aí vamos falar de soluções, como é que você pode crescer. Olha que interessante a gente fez. A gente contratou uma empresa gráfica e fizemos uma campanha diária de preços baixos, tá? Você não precisa fazer uma campanha diária de preços baixos. A questão aqui é a ideia. Mas a gente não podia gastar milhões em verba de marketing. A gente normalmente numa loja existe um percentual que deve ser gasto vendendo, não vendendo, vendendo muito ou vendendo pouco, de acordo com aquilo que você quer crescer. E a gente não podia ultrapassar essa verba. Mas a gente precisa fazer algo diferente, porque com o que estava sendo feito não estava dando resultado. A loja zerou, 1.000 metros quadrados, zerou. Não tinha um cliente na loja. Então o que a gente fez? Vai a ideia aí para vocês que são grandes, gigantes, que essa empresa era, vamos dizer assim, um dos maiores supermercados do mundo. E a campanha que nós fizemos foi a seguinte: nós colocamos então uma lista, só a lista de produtos, só a lista de produtos. Imprimimos numa cor, né, azul, ou no outro dia imprimimos em vermelho, no outro dia imprimimos em rosa, em outro dia imprimimos em preto, em outro dia imprimimos em verde. Hoje, se você, por exemplo, tiver uma impressora e rodar, né, para ver quanto é que custa, né, para rodar uma folha frente, uma cor preta e distribuir na sua redondeza com bons preços, isso vai fazer diferença no seu negócio. Aplique isso aí que você vai ver. Nesse caso, a gente começou a fazer isso diariamente, distribuição diária. Um produto barato, não era encarte 4 cores, era um encarte de listagem. A gente colocava na frente a foto dessa cor mesmo, do produto. Imagina uma maionese Hellmann's, imagina um presunto impresso em verde com preço ali, só 2 produtos na frente desse encarte, verde mesmo, imaginou? Então era assim que acontecia. Eu vou ver se eu consigo o arquivo disso. É difícil, porque são milhares de clientes, milhares de informações que a gente já atendeu e que a gente atende, né? Mas esse foi um caso de sucesso. Gente, a loja voltou a vender muito. Por quê? Porque era diferente, era barato, era acessível, era massivo, era todo dia. Então aí vai a dica. De repente você consegue comprar uma impressora, ou você já tem na sua loja uma impressora jato de tinta com tinta recarregável, né? Ou uma laser, que é barato. Hoje um cartucho de laser é R$25, você consegue comprar na internet 10, e você vai conseguir fazer o seu encarte, talvez sozinho, talvez com a ajuda de uma gráfica. Se você não sabe colocar foto, não tem problema, viu lá, deu certo, só com a listagem dos produtos, né, por dia, na cor que fosse, se fosse preto, ia ser preto mesmo. Então esse é um dos ventos: propagar que você é alguém que traz uma vantagem para o seu cliente. O que vocês têm que entender é que a proximidade ajuda a vender. Então, um mercado, vou dizer no meu caso, tá? Eu moro num lugar que é distante, tipo 10 minutos de carro a 12 da maior rede de supermercados lá do meu bairro. A 15 minutos de um mercado mais barato do que esse a 12. Mas eu tenho 2 mercados que, por algum acaso, também um deles é nosso cliente, é atendido por nós, e um outro que não é atendido por nós, que fica a 3 minutos da minha casa. Eu prefiro pagar um pouquinho mais caro nesse mercado, mas é porque eu entendo, tá? Mas a gente faz um trabalho lá legal, e os preços, né, o vento dos produtos que são marcados na cabeça das pessoas são baratos ali também. Ele conseguiu aumentar
Uma coisa que é importante, o que é vento também, quantidade de produto por metro quadrado. Então eu prefiro colocar, ou prefiro ir, né? Minha esposa também, volta e meia a gente se bate lá, né? Se encontra lá nesse mercado e ela tá lá fazendo as compras dela, porque é mais barato, perto. Mas na verdade não é, né? É só aqueles produtos que as pessoas marcam pretos, banana, batata, arroz, o leite ninho, essas coisas é um preço barato. E isso é vento. A percepção do seu cliente que você vende barato. E a proximidade vai te ajudar a vender. Diferente de eu ir lá naquele mercado, mais longe para comprar. Outro dia, eu fiquei sabendo que minha sogra conseguiu levar minha esposa nesse mercado mais barato. Convenceu ela. Mas essa é a exceção. Esses mercados, com essa proximidade dos clientes, eles conseguem mostrar que eles estão vendendo barato. Mas qual é o diferencial deles que o grande não tem? É que ele está próximo do cliente. Imagina, né? Quantos clientes passam na frente do seu comércio ou do seu futuro comércio que não tem carro? O que salta ali para pegar uma próxima condição, que ele vai preferir? Imagina, o meu mercado mais próximo é 15 minutos. Se por exemplo, vou citar um exemplo. Eu fiz uma pesquisa de raio de mercado. Essas pesquisas, elas são muito importantes para você saber como se posicionar. E aí eu fiz essa pesquisa de raio de mercado. Nessa pesquisa de raio de mercado, eu descobri que na minha redondeza, ou perto de mim, existe uma série de, imagina só, 10 supermercados, 10 supermercados pequenos, redes menores, supermercados independentes, redes, né? E mais longe, né, nesses 12 e 15 minutos, esses dois supermercados. Então, olha o raio de ação desses pequenos supermercados. Um deles, que também faz parte daqueles mercados que nós atendemos, hoje ele está duplicando o seu negócio. Então, percebeu aí? O vento são ações, são clientes, são desejos, são quantidade de produtos, são vários fatores que vão te ajudar a criar propulsão no seu negócio. Mas se você abre lá o seu negócio, tá? Você pode começar assim, não tem problema nenhum. Mas você tem que procurar pelo menos um vento para te dar um tipo de propulsão. Então, quando você faz a promoção, é um deles, né? Fachada é outro negócio que é um vento. Cartaz na frente da sua loja, precificação, plástico grande, com preços legais, fazem a diferença. A gente teve um cliente que ele também fizemos uma pesquisa, né, mercadológica, aonde ele estava inserido. Rapaz, que competição existe em alguns lugares aqui no Rio de Janeiro e talvez na sua cidade, né? Tem clientes nossos, gente, que ele é o rei. Ele tá sozinho na cidade dele. A gente faz pesquisa, não tem ninguém, não tem nada. Ele tá sozinho, ele é feliz pra caramba, né? Porque ele consegue, de repente, numa loja de 300 metros, faturar 1 milhão no mês. Olha que legal. E esse vai ser o seu objetivo, né? Coloque isso aí como sua meta. Mas esse cliente, por exemplo, a gente está falando de ventos, de propulsão de negócio. Esse cliente, ele estava meio que light, né? Porque ele tem várias lojas. E nessas várias lojas ele já conquistou isso há muito tempo, tá meio tranquilo, né? E aí ele falou,
o negócio tá meio parado lá, o que tá acontecendo? Aí fez uma consultoria aqui com a gente. E a gente fez a análise de loja, que é o que a gente faz, né? Análise de loja, análise de situação, concorrência, o que te incomoda. A gente faz tipo um briefing, né? Uma palavra bonita essa, né? A pesquisa, né? Algumas vezes a gente tem alguns aplicativos que nos ajudam para isso, e a gente consegue fazer isso bem feito. Outras vezes a gente vai em campo para fazer essas pesquisas e outras vezes o próprio cliente nos ajuda dependendo da cidade, né? Porque, por exemplo, a gente hoje atende, vamos chamar assim, do Iapoque ao Chuí. A gente atende o Brasil inteiro. Então é uma demanda muito grande, né, de informações. As cidades maiores é mais fácil você conseguir esse tipo de informação, né? As cidades menores, algumas não são nem mapeadas pelo Google Maps. E aí a gente precisa muito da informação de vocês. Então esse é um exercício que vocês podem fazer. É conhecer bem a concorrência. Comprar um mapa ou entrar no Google Maps, imprimir e saber onde está o raio de ação de cada concorrente seu. Uma casa de biscoito, um hortifruti, uma mercearia. Tudo isso cria ruído na sua venda. E aí você tem que entender como você vai fazer para aproveitar melhor o vento do seu negócio. Percebeu aí então como é que funciona? Entender bem o vento do seu negócio. E quando a gente começa a fazer essas verificações, a gente começa a entender então de que isso é possível, isso dá para ser feito. Mas se você não faz nenhum tipo de ação, se você não sabe quem é seu concorrente, fica difícil. Então, esse cliente ele estava começando a ter uma queda muito grande nas suas vendas. O mercado dele é impecável. Só para vocês entenderem, um outro vento, tá? Que talvez não seja necessário agora você aplicar. Um outro vento é que o que dá dinheiro no mercado é ter 50%. Vamos dividir a tela aqui, né, no meio, né? Esse 50% para cá, ele tem que ser produtos perecíveis, né? Que é frutas, verduras, legumes, que representa, vamos chamar aí uma faixa de 15%, 16% do seu negócio, e 30% às vezes é o açougue, e o restante são outros perecíveis. Mas só para vocês terem ideia, vocês têm que implementar isso no seu mercado. Se você não tem, pensa em colocar. Não se incomoda. Outro dia eu estava como é que pode dizer, né? Conversando, né, com esse cliente, né? E o que acontece? Ele é bombardeado à sua volta por hortifruti. E aí ele estava se queixando, coisa e tal. É o seguinte, existe o jogo de xadrez convencional. Eu jogo, tipo assim, desde cedo eu não tinha dinheiro para comprar xadrez, então eu desenhei as pedrinhas e quis aprender esse jogo. Esse jogo é muito interessante. Mas esse jogo, ele vai, como é que pode dizer? Ele vai comendo a peça dos seus adversários. Mas existe um outro jogo que é um xadrez chinês, que também é xadrez, mas é um xadrez chinês, que tem uma outra filosofia, um outro estilo, né? Em vez dele derrubar, falar mal, ou se encolher na defensiva, esse jogo, na verdade, é um xadrez de ocupação de território. E hoje, no comércio como um todo, a grande questão é essa: ocupar o território do seu concorrente. E esse mercado que a gente está falando aí, ele estava tendo queda.
Mas uma das coisas que ele não estava vendo é que o hortifruti dele é muito pequeno. Então o que ele fez? Ele, em vez, né, de repente bombardear, o que ele não está vendo, bombardear, o mercado dele tem espaço, é enorme. Em vez dele colocar um hortifruti maior, ele diminuiu o hortifruti, oferecendo só o básico. E aí o que acontece? O cliente sai da loja dele e vai no hortifruti do lado. O que a gente fez? Fizemos uma ação, pegamos um plástico amarelo gigante e colocamos com preço na frente da loja. E aí o que eu falo? A frente da loja representa 30%, 30% é coisa pra caramba, da entrada do cliente dentro da sua loja. 30%. E aí ele teve um aumento fantástico nas vendas. Mas para ele poder ter, né, ganhar território, aí você percebeu? Uma pessoa pequena, com uma ação maior, com um pouquinho mais de trabalho, ele tem staff para isso. Mas o que ele começou a fazer? Ele começou a encolher. Nesse jogo de xadrez, diferente lá da China, na verdade tem a ver com ocupação de território. E a ocupação de território está se dando por meio dos hortifrutis. Porque, por exemplo, hoje, para você abrir um hortifruti, se você quer começar um negócio, uma das dicas que eu dou é começar pelo hortifruti, porque o lucro é muito grande e o investimento para iniciar é pequeno. E aí esse também é um dos ventos. Então, se você já tem um negócio e quer crescer mais ainda, o que você tem que fazer? Você tem que ter um hortifruti, entendeu? Um hortifruti. Você tem que ter esse hortifruti aí, não tem jeito. E esse hortifruti, ele vai fazer você crescer dentro do seu negócio. Percebeu? Então, você vai crescer dentro do seu negócio. Não tem problema nenhum de você crescer. Não tem problema nenhum de você aplicar esse tipo de ação dentro do seu negócio. E quando você faz isso, você está fazendo o quê? Você está tomando o lugar do seu concorrente. O que vem acontecendo exatamente com esse supermercado grande é uma loja de mais ou menos 500 metros quadrados. O faturamento chega quase a 2 milhões por mês. É que ele começou a se encolher. Imagina, né? Se você quer crescer e 50% das vendas de um supermercado é representado exatamente pelos perecíveis e você diminui o seu negócio, o que acontece? Você acaba perdendo então o seu como podemos dizer, né? Você acaba perdendo o seu ponto de crescimento, Você não pode perder o seu ponto de crescimento. E esse é um dos ventos. Existem muitos outros ventos que a gente pode ajudar a você a chegar lá, a crescer. Então, fique bem atento àquilo que você tem como vento. Não deixe de utilizar os seus ventos. E você conhecendo os seus ventos, com certeza vai fazer toda a diferença para você crescer. Então é muito importante você entender que ventos são esses, são muitos, e você saber utilizar ele da melhor maneira possível. Lembre-se disso. Você é o leme do seu negócio. O seu negócio pode ser pequeno, como um pequeno veleiro, pode ser grande, como aquela fragata que a gente viu, tá aqui no Rio de Janeiro. Se você quiser vir, né? Nós estamos aqui no... Que dia que é hoje? Deixa eu ver aqui que eu nem sei. Hoje é dia 15, né, de janeiro, acho que vai ficar até o finalzinho, né, dessa semana.
A fila está enorme. E também uma forma da gente aprender, né, como trazer pessoas para o nosso negócio. A fila de visitação está enorme lá. Mas quem comanda o seu negócio é o leme, é você. As velas, o vento fazem a proporção. Entender bem desses ventos, que ventos são esses, é muito importante para o seu negócio. E são muitos os tipos de ventos que você pode aprender. Eu falei alguns aqui, mas existem muito mais. Depois eu vou colocar isso para vocês de uma forma que vocês possam utilizar, que vocês possam ouvir, que vocês possam aplicar no seu negócio. Mas nunca esqueça, o seu negócio é como um jogo da amarelinha. Já jogou isso? Se você é um pouco mais novo, talvez não, né? Quem é mais do interior, da cidade um pouquinho menor, sim. É uma casa de cada vez. Uma casa de cada vez. Mas na verdade, no negócio, o céu é o limite. Quem impõe esse limite é você. Se você está gostando dos conteúdos, dá um like aí positivo. Se também não está, ó, dá um like negativo. Vai nos ajudar da mesma forma. A gente vai saber para onde apontar o nosso leme, né, dos vídeos, né, podemos dizer assim. E se inscreve, se gostou desse vídeo, compartilha esse vídeo, que vai ser importante talvez para uma outra pessoa, alguém que você ouviu, gostou. Não deixa de se inscrever no canal. Vamos tentar fazer o canal crescer para que essas dicas possam cada vez mais ajudar você. Se tiver qualquer dúvida, chama a gente aí, coloca seus comentários. É muito importante para nós sabermos aquilo que você está pensando. Um grande abraço.